em que nós estamos aqui na casa do Pai para dar continuidade naquilo que Deus tem falado conosco nesse tempo da série de mensagens, o mover do Espírito Santo. Nós estamos aí para trazer esta ministração e cremos que o Espírito Santo de Deus vai nos direcionar. Sabemos que o Senhor fala conosco através da palavra. Eu peço que você fique atento à voz do Espírito Santo. Essa semana alguém me ligou, um membro da nossa igreja, e disse para mim assim: pastora Renata, a palavra de domingo mexeu tanto comigo que a semana toda eu pedi experiências com o Espírito Santo. E eu vou dizer para a senhora, acordo todos os dias com o Espírito Santo me despertando para a oração, com o Espírito Santo trazendo sensibilidade ao meu coração, às necessidades da minha família. E mais do que nunca, o desejo de ouvir a voz de Deus. Então eu peço para você, não faça deste culto um culto apenas, gente. Não saia de casa dizendo assim: eu vou para a igreja, porque eu vou lá e vamos ver o que vai acontecer. Escuta, todas as vezes que você vem para a casa do Pai, vem com expectativa de que algo de Deus vai acontecer. Escute mais uma vez, você que está aqui. Não saia de casa sem a expectativa do que o Espírito Santo vai falar conosco. O Espírito Santo de Deus, ele está disponível. Escute, disponível para falar com a gente. Eu tenho que sentir arrepio. Você precisa sentir arrepio para que ele está aqui? Fala para mim. Você precisa de algum mecanismo de manobra no seu cognitivo? Ou seja, tem que gerar alguma coisa para que você possa sentir um pouquinho da presença do Espírito? Não. Você precisa entender o seguinte, se eu falei com o Espírito Santo a semana toda, se eu conversei com ele, se eu li a palavra, se eu orei a semana toda, se eu estive em contato com Deus, aqui você só vai receber a cereja do bolo, filho. É isso. Agora, você fica a semana toda sem contato, a semana toda sem ler, a semana toda sem orar. Quando chega aqui na igreja, quer sentir presença do Espírito. É difícil, gente. Porque Espírito Santo é relacionamento. Deus é relacionamento. Aqui o momento do culto é só para nós estarmos recebendo algo para esta semana que vai chegar. Você lembra do que foi falado na semana passada? Claro que não. Porque o seu cérebro ele é atemporal, gente. Ele não tem passado, gente. Ele tem presente só. Então você só vai lembrar aqui hoje. A não ser que você queira pegar um caderninho, anotar a mensagem. Eu estimulo você a fazer isso. Traga um caderno. Traga uma caneta. Porque se você contar com a sua memória, você não vai lembrar. É importante que você entenda isso. Hoje o Espírito Santo quer falar comigo e com você. Semana passada nós falamos sobre o mover do Espírito Santo. Nós falamos parte daquilo que ele age na nossa vida, como que ele age. Foi só uma introdução, porque nessa semana, hoje, nós vamos falar sobre o mover do Espírito que quebra o preconceito. Mais uma vez, coloca a mão sobre a tua cabecinha, por favor. Dá uma virada aqui, dá um sorrisinho. E o que significa isso? Raciocina. Dá uma pensada. Pastor, não estou afim de pensar, não. O que eu vou fazer então, gente? Como que a palavra vai entrar? Então, eu quero que você primeiro curva a sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar ao Espírito Santo que está aqui. Espírito Santo agora é o Senhor. Já jejuamos, já oramos. Já nos posicionamos em Ti. Já buscamos a Tua face e a Tua direção. Agora, Senhor, não sou eu que vou convencer. Eu não tenho poder para isso. Eu não tenho, Senhor Jesus Cristo, estrutura. Senhor Jesus, eu não tenho capacidade para entrar na mente humana. Eu não tenho, Senhor Jesus, como chegar numa mensagem no coração de um ser humano, Senhor, e fazer com que ele saia daqui transformado. Não é oratória, Senhor. Não são belezas, Senhor Jesus, de palavras. Não é a inteligência humana, mas é o Teu Espírito. E agora eu te peço, Espírito Santo de Deus, entre com a Tua graça na mente humana de cada coração, que toda distração desapareça nesse ambiente. Espírito Santo de Deus, que toda incredulidade caia por terra agora. Senhor Jesus, que toda ferida na alma, Senhor, seja dissipada. Senhor Jesus, que toda mentira do diabo, agora eu digo para você, Satanás, se cale agora, anulo a sua palavra. Toda a sua ação demoníaca, toda a sua ação na mente e no coração, principados, Narabachai, potestades, dominadores das trevas, forças da maldade,
aonde você estiver escondido e alojado, eu te repreendo agora pelo poder do sangue de Jesus. Anjos ministradores que estão aqui nesta manhã para trabalhar ao nosso favor, mantém este ambiente com a glória do Senhor. E a igreja do Senhor reunida, clamando pelo sangue de Jesus, clamando pela graça de Jesus, clamando pela presença de Jesus. E eu sei que sairemos daqui transformados para transformar, curados para curar. Assim eu oro, assim eu te peço, em o nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor. Em Atos, capítulo 10. O Espírito Santo, ele trabalha desde o início. Lembra que eu falei, no princípio criou Deus os céus e a terra? Lembra disso? E ele se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo esteve com os patriarcas, com os juízes, com os profetas. O Espírito Santo de Deus sempre trabalhou na lei, no tempo da lei, agora está no tempo da graça. O Espírito Santo, ele é o verdadeiro design, né? O nosso Deus, o engenheiro, aí Jesus, o arquiteto, e o Espírito Santo é o nosso design de interiores. O Espírito Santo, ele dá graça. O Espírito Santo, no seu papel de ação, na ação da construção da nossa vida espiritual, é assim que ele faz, ele vem para trazer graça. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele vem para convencer, não é, gente? Convencer o quê? O homem do quê, gente? Do que, gente, mesmo? Do pecado, do quê? Da justiça e também do quê? Do juízo. Do pecado, por que não dos pecados? Dos pecados, Jesus já venceu na cruz. Escute, Jesus já venceu na cruz os nossos pecados. Ele perdoa os nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, me purifica de todo pecado, dos pecados em geral. Agora, o Espírito Santo, ele está aqui para nos convencer do único pecado. Qual é o convencimento do Espírito? Eu quero convencer a terra de que Jesus é Senhor e Salvador. Eu quero convencer o homem de que eles precisam de Deus, que eles precisam de Jesus. É isso. Eu quero que eles entendam sobre o pecado de não receber Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o convencimento do Espírito. Da justiça, por quê? Porque se eu for atuar com a minha justiça, o negócio vai ferver, não é não, gente? Cada um tem o seu senso de justiça, não é não? Mas aí o Senhor vem nos convencer da justiça dele. Quem nos justifica é o Senhor. Quanto à questão do juízo, o Espírito Santo vai nos convencer do juízo. Nós vamos estar diante de um juiz. Terminou a vida aqui na terra, na ação de Deus na terra para julgamento, nós vamos estar diante de um juiz. E é uma ação de juízo, ele vai nos julgar. Embora quem subir, quem estiver com Jesus, não vai passar pelo processo do juízo para o inferno, mas vai passar pelo juízo do galardão. Esse é o processo. Então, você e eu que vamos ser salvos, vamos ter o juízo. Quero ver as obras, porque você vai receber presentes de Deus lá. E aí você vai ter um juiz, que é o nosso Deus. Você também vai ter ali diabo para acusar, viu? O acusador. E o que é o promotor, né? Que vem para acusar. O papel do diabo, se tem um lugar que o diabo vai falar a verdade, é ali em cima. Ele aqui na terra, ele mente para mim, mente para você, ele é enganador, mas lá no céu, como promotor de acusação, ele vai acusar, mas vai acusar legal. E não adianta a gente falar assim, eu não estou sabendo de nada, mentira, mentira, pega o HDzinho aqui, ó, puxa aqui, está tudo registrado. Então, entenda isso, qual é a pessoa do Espírito Santo. Também falamos que o Espírito Santo guia, lembra disso? Falamos que o Espírito Santo também protege, o Espírito Santo se revela, e o Espírito Santo vai falando conosco todos os dias. O que te fez ir à casa do Pai hoje, eu não vou na igreja hoje eu estou cansado, hoje eu não estou afim de ir para o culto, hoje eu não vim. Aí, quem convenceu você para estar aqui? Fala para mim, quem puxou o cobertor? Quem falou, vai, levanta? Quem falou? Ah, mas não estou afim. Quem falou com você? Foi a Renata? Foi, gente? A minha parte, 5:30 da manhã, eu estava de joelhos. Isso eu te garanto que estava ali. Convence, Senhor. Vai lá, Senhor. Puxa o tapete, Senhor. Puxa o cobertor, Senhor. Vai e traga o povo. Mas quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo.
e vem aqui para te dizer que tem uma palavra de vida para o teu coração. Entenderam, gente, basicamente? Mais do que nunca você vai entender aqui o que o Espírito Santo vai fazer hoje, comigo e com você, nos convencendo de que somos nós preconceituosos, e que o Espírito Santo de Deus vai nos ensinar na história de uma pessoa o vencer o preconceito dentro da vida cristã. Vamos lá ler Atos capítulo 10, versículo 1, 6. Mantenha a Bíblia aberta, porque nós vamos estar falando neste versículo hoje. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. E este quase, à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia assim, ó, Cornélio. E este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, ele disse, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas estão subindo para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, e este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. Diga comigo, e ele te dirá o que deves fazer. Se você está entendendo o que nós estamos lendo, e se não entendeu, foca aqui para mim entender, fazer você entender o contexto dessa história. Após o Espírito Santo vir à terra no dia de Pentecoste, a igreja do Senhor começou a se movimentar. A igreja do Senhor começou a crescer. E o nome do Senhor Jesus foi sendo conhecido pelas regiões. Cesareia, judeus e os romanos também estavam sendo alcançados por Jesus. O que tem aqui para mim, nessa imagem que nós queremos passar para você, que no contexto agora geográfico, vamos lá de novo, olha aqui, raciocina comigo aqui, pensa aqui comigo. Nós estamos falando de um contexto geográfico, e dentro desta verdade demográfica, Cesareia, a cidade de Cesareia, era do povo de Israel. E esta cidade de Cesareia, ela estava aproximadamente 51 quilômetros da cidade de Jope. Então, o centurião, o Cornélio, centurião, por que centurião? Gente, alguém pode jogar para mim o que significa um centurião? Ele cuida de quantas pessoas? De quantos soldados? 100 soldados. Cornélio, ele fazia parte do exército de Roma e ele cuidava de 100 soldados. Mesmo romano, estando ali por algum tempo para trabalhar naquele lugar, Cornélio, ele vem por um caminho assim, eu conheci e ouvi falar de Deus pelos judeus, e amei conhecer a Deus. Agora eu quero fazer parte deste cristianismo, dentro aquilo que Jesus foi sendo ministrado por aqueles judeus cristãos. O que é interessante você entender que a província de Cesareia, os romanos estavam ali na Judéia. Então, ali naquele lugar, um romano, um soldado romano gentil, agora morando na cidade de judeus, que conheceu a Deus, se apaixonou por Deus, e agora ele começa a orar e começa a buscar a presença do Senhor. Veja bem, gentil com judeu não se batiam, gente. Havia guerra cultural. Escuta, foca aqui para mim, você que está aqui para entender. Cornélio, ele vem por um caminho de uma ação divina. Escute, se você conhece a Bíblia e se não sabe disso, a cidade de Jope aconteceu algumas coisas importantes. Lá nessa cidade portuária, ali próximo do mar Mediterrâneo, cidade de Jope, aconteceu 2 episódios lindos. O primeiro foi a história de Jonas. Lembra da história de Jonas? Quem lembra de Jonas? Deus mandou Jonas ir para onde, gente? Para onde, gente? Para Nínive, não é isso?
Vai lá pregar a palavra para o povo de Nínive. Mas aí Jonas falou, eu não quero pregar para eles. Esse povo não serve para mim. Esse povo não ama Deus. Eu não vou pregar coisa nenhuma. Aí o que aconteceu com ele? Ele vai para Jope, numa cidade portuária, uma das cidades maiores daquele tempo, da Cesareia. Entra num navio, indo para onde, gente? Para onde? Para Tarsis. E ali, gente, acontece um problemão. Você conhece bem a história. Ele tem que ser jogado aonde, gente? Hein, gente? Por um grande peixe. E aí, meu filho, esse grande peixe, nós não sabemos que tamanho que é. O engole. Fica ali ele 3 dias e 3 noites dentro de um peixe. Pede perdão para Deus. E aí o peixe faz o quê, gente? O grande peixe vomita. Pá! Ele aonde, gente? Em Nínive. Eu vou falar para você. Vou falar para você. Por que sair da rota? Por que não obedecer a Deus? Filho, você vai viver aquilo que eu planejei e pronto, acabou. Uma das outras coisas lindas também de Jope foi a ressurreição de quem, gente? Daquela mulher linda que fazia boas esmolas, que ajudava a cidade. Qual é o nome dela mesmo, gente? O nome dela começa com D. Dorcas. Dorcas cuidava das necessidades daquele povo lá em Jope e morre. Morre e chama Pedro. E aí Pedro faz o quê, gente? Pelo mover do Espírito, ressuscita a mulher, imagina. Então, o que eu quero declarar para você é que na cidade de Jope é um ponto de partida para nós aqui. Cidade de Jope, aqui neste lugar, ó, preste atenção aqui nesta manhã, raciocina comigo. Deus me trouxe aqui para dizer que esta manhã é o teu ponto de partida de tomada de decisão. Se você vai atuar na obediência como Dorcas, que foi tão abençoada, abençoou tanta gente, depois ressuscitada dos mortos para continuar a obra, ou se você vai desobedecer a Deus e vai entrar pela boca do peixe, e mesmo assim, querido, lá dentro vai ter um concerto com o Senhor e Ele vai te vomitar aonde Ele quer que você vá. Eita! O que eu quero declarar para você é que é ponto de partida de decisão aqui. E aí é onde eu quero declarar para você uma coisa muito interessante. O que é cultura, gente? A gente precisa entender que existe cultura, e dentro da cultura do meu país, da minha cidade, do lugar onde eu estou, do lugar onde eu convivo, foca aqui em mim. O meu eu, para ser construído, eu, Renata, identidade, existem três esferas importantes dentro do meu eu. Fisiológico, genética. Hereditário, da minha família, da minha mãe e do meu pai. Tem características dela e dele dentro de mim, ok? Perfeito. Também temos o histórico, onde eu estive, a faculdade, a igreja, o local, a casa, o trabalho, tudo foi construído dentro dessa história da Renata. Depois vem a cultura, a cidade, o estado, o local, o bairro, tudo tem a ver com a minha construção do eu. Dentro disso existe uma cultura. E dentro dessa cultura, por isso que nós estamos falando de vencer o quê, gente? Preconceito. Dentro disso, desse raciocínio que eu quero levar para vocês, aqui nós estamos falando de um Pedro, judeu, que ele se torna o pai da igreja. Lembra disso? Jesus dá a ele uma autorização. Lá na frente você vai entender. E Pedro, nesse momento, está em Jope. E Pedro, nesse momento, ele está ali vivendo uma situação, ressuscitando Dorcas. E logo em seguida, o Espírito Santo vai levar à casa de Simão, o curtidor. Veja, Pedro, ele é chamado para ressuscitar uma mulher. O Espírito Santo usa essa judia e ela ressuscita. Vou lá, vou orar por Dorcas, porque ela é judia, ela está ali, então ela está em Roma, mas ela é uma judia. Eu vou lá, vou ser usado para ser bênção. Deus ressuscita Dorcas. Uau, pá, a cidade toda sabendo da história da ressurreição. Foca aqui em mim. Mas logo em seguida, o Espírito Santo leva Pedro a uma casa chamada de Simão o curtidor. Cultura tem a ver com conhecimento, cultura tem a ver com crenças, cultura tem a ver com história, cultura tem a ver, gente, com hábitos, cultura tem a ver com costume. Na tua casa tem uma cultura, ali você rege, lá no seu ambiente tem um jeito de ser. Na casa da minha mãe, tia Lili, só as duas irmãs ali, uma coladinha na outra. Teve a cultura de
de vovô Aurélio e também da vovó Berenice. Ok, mas a mamãe casa com Sebastião Leonel. E a cultura dentro da nossa casa, especificamente, foi gerada entre os dois. Vamos decidir o que vamos fazer com a nossa família. Então, o que acontece na casa do Vitor e da Aureli é a cultura deles. Dentro da minha mãe é a nossa cultura. Na Sônia também. Aqui em cada um tem um jeito de ser, uma maneira de ser e tal. Cultura, traços da qual eu e você aqui, ó, pastor, aqui que tem a ver com isso. Nós estamos falando de vencer Dentro disso, eu quero declarar para você que eu e você precisamos respeitar também o quê? A cultura. A gente precisa entender que em cada lugar, cada cidade, cada estado, tem uma cultura. Quem é nordestino vai falar o quê, gente? Oxente. Oxente, bichinho. Você é de onde? De Recife? Né? Tem os seus dialetos engraçados. Às vezes você pensa que está falando uma coisa em São Paulo, lá é um baita palavrão. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, quem vai para o Rio Grande do Sul, fala como, gente? Bate. Né, mãe? Agora você vai para Minas Gerais. Qual é o dialeto de Minas Gerais? Uaiço. Como que é, Raquel? Como que ele fala? Nó, né? Eles falam nó, nu. Aí você vai agora para São Paulo. Qual que é o dialeto de São Paulo, gente? Fala aí, gente. Aí, mano. E aí, como que é? Aí, parça. Né? Para os mais, né? E aí, gente, cada lugar tem o seu jeito de ser. A sua maneira de ser. E não tem como que o paulistano chegar lá em Minas Gerais e falar, meu filho, fala direito. Ele vai falar assim, agora sou, respeita. Eu estou na minha terra, você que tem que... Entende isso que eu estou falando para você? Pastor, onde você quer chegar? Eu quero chegar a você aqui neste lugar para dizer que Pedro era preconceituoso. E Pedro, ele foi aquele, querido, o pai da igreja. Primitiva. Pedro andou com Jesus. Mas uma coisa que eu quero declarar aqui para você, respeite você. Respeite a tua cultura, respeite os seus valores e respeite o valor do outro. Não é você querer assim se parecer com o outro, aceitar o outro. Gente, eu não tenho que aceitar nada. Eu tenho que respeitar o lugar do outro. Porque aquilo que você, Márcia, concorda, por vezes os meus valores não batem. Ou da mesma coisa aqui com a Sônia. Ou da mesma coisa aqui com o Vitinho. Os pensamentos são diferentes, cada um foi criando a sua forma de ser. Dentro dessa realidade do que é preconceito, raciocina aqui comigo. Pastora, a senhora vai chegar aonde? Vou te explicar algo. Porque o Espírito Santo de Deus está visitando somente aqui hoje. E eu quero declarar para você que eu tenho que respeitar os valores que você defende. Eu tenho que respeitar aquilo que você acredita. Eu tenho que respeitar aquilo que você pensa, mesmo até que eu não concorde. E sentar com você e você sentar comigo e dizer, pastor, eu não entendi. Então dá para a senhora expressar para mim aquilo que é real? E aí você decide se vai aceitar isso ou não. Dentro dessa verdade, pela etimologia da palavra preconceito, o que significa preconceito? É um prefixo que significa que significa assim, ó, anterioridade, antes, preconceito. Eu tenho um pré anterior, ok? A um conceito. O que é conceito? Conceito é definição, conceito é uma concepção, conceito é uma ideia. Veja, na minha cultura cristã, nós falamos de dois reinos aqui, né, gente? Reino dos céus e reino do quê? Da terra. Nós falamos de Jesus e falamos de diabo, ok? Dois governos espirituais. Diabo e Deus. Existe reino das trevas e reino de Deus. A palavra do Senhor diz que nós somos o que aqui na terra mesmo, gente? Aqui nós somos o que na terra? O que nós estamos fazendo aqui, gente? Forasteiros, estrangeiros. Do momento que eu recebi a Jesus... Quem me governa é quem, gente? Quem me governa, gente? Mas eu estou aonde, gente? No céu ou estou na terra? Eu estou na terra.
E aqui nesta terra, da qual nós temos governo, quem governa hoje? O homem natural e o homem espiritual. Existe a igreja do Senhor aqui na terra atuando. Jesus pela cruz nos deu toda a autoridade e me foi dada nos céus e na terra. Escute bem o que eu estou falando. Você governa aqui na terra, gente. Mais uma vez, você governa na terra. Mais uma vez. Olha só, os céus dos céus são do Senhor, mas a terra o Senhor deu aos seus filhos. Não falou a criatura, falou aos seus filhos. Somos filhos do Senhor mediante ao sangue do Cordeiro. Raciocina comigo. Pela etimologia, esse conceito, da qual eu e você recebemos antes de Jesus. Foca aqui. Eu nasci no Evangelho. Nasci no ventre de minha mãe. Havia uma cultura já na minha casa, cristã. Mas todo mundo aqui nasceu dentro da igreja? Alguém dentro da igreja nasceu? Ou fala para mim, quem nasceu na igreja desde o ventre da mãe? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4. 4 mãozinhas. O restante conheceram Jesus no processo da vida. Então você já tem uma cultura aqui, no seu cérebro, de informações das coisas do mundo e das coisas do céu. Entende a luta que é? Entende a guerra que é você compreender, mas lá minha mãe falou assim. Lá o padre falou assim, lá o budista falou assim, mas lá você falou assim, aí você vem para cá, recebe a Jesus e agora, minha filha, vamos transformar. Por isso que ele fala, não vos conformeis com o que, gente? Com os padrões desta terra ou deste mundo, mas sede o que, gente? Transformado. Lembra do ano passado? Tricotomia, espírito, alma e corpo? Lembra que nós falamos? Transformar de dentro para fora. Para o que, gente? Para a renovação da sua mente. Para que você possa o que? Experimentar o que, gente? A ruim? A boa. Vamos lá? Perfeita. E também o que? Agradável vontade de Deus. Veja, gente, é uma transformação de renovação de mente. Por isso que quando você está sentado aqui, alguém está falando algo para você, você está dizendo, não estou entendendo, porque o seu cérebro já tem cultura, já tem conhecimento, informação, tem crenças limitantes. Onde eu quero chegar aqui? Pedro também tinha crenças limitantes dentro do seu cérebro, porque Moisés, através de Deus, deixou leis. Lembra disso? Levíticos era de quem, gente? Era para os levitas. Dentro de Levíticos existe toda uma ação de sacerdote. O que o sacerdote tem que fazer? No livro de Levíticos tem a forma de oferecer ofertas e sacrifícios. No livro de Levíticos também mostra a conduta de como que eu devo me comportar. Levítico significa leis também. Havia as leis de Deus. Olha só, gente. O povo estava no Egito, quanto tempo mesmo, gente? 430. Sai do Egito, porém o Egito não saiu daqui, ó. O que Deus faz? Vou levar você para o oásis, foi isso? Vou te levar para a cidade, direto para Canaã? Não. Vou te levar para onde? Para o deserto. Deserto não tem informação, gente. Deserto não tem árvore, deserto não tem prédio, deserto não tem cidade, deserto só tem terra. Ó, é um quadro branco. Pá! Teu cérebro precisa ser obrigada, tia. Restartado, reiniciado. Start, põe no deserto, ponto. Agora aqui eu vou trabalhar a cultura deles. Está cheio de contaminação. Está cheio de coisa desta terra, Ramandashai. E agora eu vou mudar esse cérebro. E ficaram quanto tempo, gente? No deserto? 40 anos. Eu vou dizer para você, para certas mudanças cerebrais, para uma cultura ser mudada leva anos. Mas só que aqui de novo comigo.
Pedro tinha os seus preconceitos. E qual era o preconceito em Levíticos? Deus deu uma ordem. Tem aí o versículo, por favor, pastor Edivaldo, falando sobre Levíticos, onde Deus faz o seguinte, ó: animais que podem e não podem comer. Olha aqui o versículo diz em Levíticos 11, 1 e 2. Se tem aí, pastor, por favor, coloque. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo-lhes: falai aos filhos de Israel, dizendo: estes são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra. No versículo 11 de Levíticos, você vê Deus falando, aí tem lá, gente, ó, não pode comer porco, não pode comer certas árvores, não pode comer corvo, não pode comer lebre, não pode comer cisne, não pode comer pelicano. Olha, gente, tinha leis. Nós estamos falando dos judeus. Agora declara aqui para você, imagine Pedro, que não comia nenhum tipo de carne imunda, não tinha toda essa ação, e a palavra do Senhor diz que Deus começa a falar com, primeiro, Cornélio, o romano. Cornélio estava orando. Cornélio era quem mesmo, gente? Judeu ou gentil? Gentil. Gentil se dava bem com judeus? Qual era a conversa de Jesus e a samaritana? Mas os judeus não se comunicam com os gentios. A cultura dos judeus não batiam com os modernos gentios. E ali eles comiam carne, ali eles comiam aves, ali eles comiam tudo, mas os judeus não. Cerebral. Aí Deus pega e diz assim, ó, vou fazer o seguinte, eu preciso ganhar o mundo. Os judeus não me receberam. Os judeus não me aceitaram. Os judeus não creram. Os judeus me levaram para a cruz. Eu preciso alcançar a humanidade. E naquele tempo, Roma, o Império Romano é que governava naquele tempo. Então, o que Deus pensa? Olha o Deus que não é preconceituoso, gente. Um Deus que vence paradigmas. Um Deus que vence tabus, gente. Um Deus que está aqui para dizer assim, eu sou o Senhor, ninguém vai impedir o mover do meu espírito. Porque eu vou alcançar a humanidade. Deus visita Cornélio através de um anjo, gente. Aí você fala, nossa, gentil, vendo o anjo de Deus. Quem é tu para ver isso? Não é assim os crentaiada espiritual, os pseudos religiosos? Veja, o anjo aparece e diz assim, ó, você, Cornélio, está diante de Deus, ó, em ação positiva. As tuas orações e as tuas esmolas estão diante de quem, gente? De quem, gente? De Deus. Então o olhar do Senhor está para judeu e também para gentil. Está diante de crente e também diante de não crente. A chuva desce para o crente e também para o não crente. A bênção da colheita está para o crente e também para o não crente. O meu e o teu Deus está me dizendo que eu não faço acepção de pessoas. É difícil. Dentro dessa verdade, é difícil. Vamos lá pedir para o Espírito Santo mudar isso aqui? Por isso que eu estou orando. Mamãe, continua orando. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar para dizer assim, eu quero ganhar vidas. Eu quero transformar pessoas. Eu quero trazer salvação, e a Bíblia fala que a salvação é para todos, mas nem todos serão salvos. A salvação é para todos, mas nem todos serão o quê? Salvos, porque depende de quem, gente? De quem? Da sua escolha. E eu vou ter que respeitar a escolha. Focando aqui. Pedro, ele veio por um caminho, e a palavra do Senhor diz que Pedro, ele tem uma visão. E visão de Pedro significava naquele momento que ele deveria considerar os gentios.
da qual ele, Pedro, julgava que gentios não teria a presença de Deus e nem Jesus Cristo. Olha só. Só somos nós, temos o direito de ter a graça. Foca. Uma das coisas que eu quero declarar aqui para você, como é que você está diante de uma sociedade da qual você convive no seu trabalho, na faculdade, na escola, lá na rua, lá, como que você se posiciona diante da ação cultural dessas pessoas? O que eu quero passar para você nesta manhã é que o Senhor nos traz aqui para dizer assim, ó, Pedro também tinha cultura, Pedro também tinha crenças que o limitavam, Pedro também não era culpa de Pedro, não era culpa de Pedro, Deus escolheu um povo. Foi Deus, veja bem o versículo lá do versículo 11 de Levítico, se estiver aí. E falou o Senhor a Moisés, a Arão, dizendo-lhe, falai aos filhos de Israel, dizendo, estes são os animais que deve comer e não deve comer. Deus determina. Lei. Ok? Aí é por questão de sanitarismo, era por uma questão de muita coisa, porque eles estavam no deserto. Gente, contexto. Texto fora de contexto é pretexto. Você e eu precisamos entender a Bíblia e interpretá-la. O que eu quero declarar aqui para você é que Pedro, eu fico imaginando Pedro agora na casa de um curtidor. Sabe o que um curtidor fazia, gente? Pegava animal, matava o animal e pegava a pele do animal, tratava a pele daquele animal. Veja o que Deus estava fazendo com Pedro, Sônia. Ele pega um judeu, coloca na casa de um cara cuidando de animal, e animal morto para o judeu era imundo. Gente, escuta aqui. Deus, quando tem propósitos para fazer a ação dele acontecer, vai quebrar muitas coisas dentro de mim e de você para que a obra dele aconteça. Vou te colocar no lugar que você jamais imaginou, na casa de Simão Curtidor, aquele que vai matar um animal, você vai ter que ver sangue, ele vai tocar em sangue. Judeu não podia tocar, judeu não podia comer, judeu não podia, e ele estava dentro aonde, gente? Isso aqui não é cerebral, gente, isso aqui não é uma mudança, não uma guerra interna. E a palavra do Senhor diz que Pedro vem com um momento de transformação. Para que você saia daqui abençoado, eu quero que você vença seus preconceitos, porque eu tenho vencido os meus, diariamente. E uma coisa que é interessante, porém o Senhor, nós estamos vivendo agora no tempo da lei, ou no tempo da graça? O que nós somos considerados? Judeus ou gentios? Gentios. Nós não somos judeus. Nós fazemos parte da linhagem de Jesus, por causa de Abraão e da promessa de Deus. Porém, gente, houve uma guerra entre judeus crentes e gentios cristãos. No tempo de Paulo, começou uma briga lá em Coríntios, de que podia comer, que não podia comer, que podia fazer, que não podia fazer, porque não pode isso, porque crente gentil não pode visitar judeu, porque judeu não pode visitar. Tá. Pedro chega lá, gente diante de judeus, assim, ele estava lá, dos gentios, comendo com eles, sentando com eles. Quando chegou os irmãos lá dos judeus, Pedro se levanta e sai. Paulo ficou furioso, porque na hora a reputação de Pedro, gente, eu vou falar para você. E o que a palavra do Senhor diz? Que quando teve uma situação como essa, o que pode ser feito? Gente, o gentil tem que se circuncidar, porque agora tem Jesus e nós só temos Jesus, e agora o gentil tem que comer o que a gente come, tem que fazer. Não, gente, estamos no tempo do quê, gente? Hein, gente? Do tempo do quê, gente? Da graça. Favor o quê? Imerecido. Olha aqui, a graça nos uniu. E o sangue de Jesus nos uniu. O sangue de Jesus uniu gentil e judeu.
E não somente isso, gente. O sangue de Jesus nos uniu para a humanidade. Eita, aí entra. O que eu quero declarar aqui para você é que não é fácil entender isso. E não é fácil discutir isso, porque dentro da igreja, por muito tempo, fala crente não fala com não crente. Crente não anda com não crente. Crente... Não é assim, gente? Eu declaro para você o seguinte, Jesus disse assim, ó, eu não quero que o Senhor os tire do mundo, mas os livre, hein, gente? Eu não quero que o Senhor tire eles da terra. Eu não quero que o Senhor tire do mundo que são pessoas. Eu quero que o Senhor os livre do mal das pessoas. Eu quero que o Senhor livre eles do mundo, deste mundo tenebroso. Mas faça com que eles percebam a minha presença, porque eu quero salvar. Jesus veio para salvar, gente. Jesus veio para libertar. Jesus veio para transformar as nossas vidas. Jesus veio para você quando se sentem amados pelo Jesus. Agora, e o seu parente que não é? Seu parente que ainda não foi alcançado, o seu amigo na escola, na faculdade, enfim, aonde está? Dentro dessa verdade que eu quero dizer para você, a graça está aqui. E aí no meio de um concílio em Jerusalém, o que pode, o que não pode, aquela briga toda, Tiago foi usado por Deus. No meio da convenção geral da igreja. Queridos, vamos ao seguinte, não é justo, porque até os próprios judeus não conseguem viver as leis, que eram em torno de quantas leis? 630, eu acho, leis. Imagine, se você falhasse numa, você já estava, filho. Como que eu vou viver um dia do meu 24 horas, cumprindo 630? Nem os judeus conseguiam fazer isso agora, por isso que Jesus veio. Seus hipócritas. Vocês falam para eles fazerem quando vocês não fazem. Por isso que Jesus veio à terra para trazer conserto, gente. Por isso que Jesus veio à terra para trazer mudança também de mente. E dizer aqui, eu sou a verdade. Eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Já tinha Sócrates, já tinha Platão, já tinha todo mundo lá, meu filho. Tinha todo tipo de filósofos antes de Jesus. Já havia milhares de religiões antes de Jesus. Mas Jesus, quando veio, disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Tanto que hoje o nosso calendário é antes de Jesus e depois de Jesus. O que eu quero declarar para você é que quando Jesus entrou na parada foi para colocar as coisas em ordem. E foi para nos trazer próximo a Ele. Pastora, por favor, me diga uma coisa, qual foi a batalha? O movimento do Espírito Santo, agora veja, ali foi com Cornélio, agora veja com Pedro. Atos capítulo 10, 9 e 20, e no dia seguinte, indo eles seu caminho, olha só, o anjo aparece, lembra disso? Para quem, gente? Primeiro, para Cornélio, o gentil, né? O anjo aparece e diz assim, ó, olha só, Deus está vendo as suas esmolas e as suas orações. Agora, faz o seguinte, manda os seus servos irem à casa de Simão, o curtidor. E lá vai estar quem, gente? Pedro. E ele vai dizer a você o que você tem que fazer. Ele não conhecia Pedro, e nem Pedro conhecia Cornélio. Foca aqui uma coisa especial que eu quero dizer para você, que a Bíblia diz. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, lá em Jope. Quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto. Pedro estava na cidade, na casa do curtidor. E aí, gente, ele tem uma visão. E que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, olha só a visão, mata e come. Gente, olha, raciocina. Lembra da cultura de Pedro? Podia comer quadrúpedes. Podia comer tais aves? Não. Havia ordem. Agora Deus, Ele vem e fala assim, ó, eu quero que você mata na visão.
e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor. Preconceito, gente. Conceitos, ideias formatadas na mente. Veja bem, ele não estava errado. Porque nunca comi coisa alguma comum e imundo. Aí vem, e segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Gente, isso aqui é renovação de mente. Tempo da graça. Foca aqui. Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso quantas vezes, gente? 3 vezes. Por que 3 vezes na memória, né, de Pedro, né? Quantas vezes Pedro negou a Jesus, gente? Quantas vezes Jesus falou para ele assim: olha, tu me amas? Quantas vezes? 3. Agora 3 vezes de novo. O que acontece num cérebro que você precisa fazer uma repetição? O que acontece aqui, gente? Cerebral. É cognitivo, gente. Você precisa marcar a informação. O que eu quero declarar para você aqui neste lugar é o que o versículo diz. E o vaso tornou a recolher-se no céu. Olha só. E estando Pedro duvidando entre si acerca de que seria aquela visão, duvidando por quê? Acho que é carnal. Por quê? Foca aqui, gente. Foca aqui. Ó, olha bem para mim. Raciocina o versículo, interpreta. Pedro estava com fome, não estava? Não estava com fome? Ele não foi para o terraço orar? Ele estava esperando o almoço ficar pronto, ok? Ok? Eu estou com fome, não estou? Vem uma visão no meio da fome, fisiológico e agora também espiritual. Olha aqui. Eu estou com fome, vem uma informação no meu cérebro de uma visão para eu comer algo impuro. Entenda o que Deus está fazendo na mente deste homem. Pega a fome física, entra agora no cérebro e vai dizer: agora eu vou mostrar uma visão que tem a ver com que tem a ver com o quê, gente? Com comida. Para que você entenda o que Deus quer falar, tem coisas que o Senhor precisa agir numa analogia mesmo. Desce a casa do oleiro. Foi assim que ele falou com quem, gente? Jeremias. Desce a casa do oleiro, porque lá eu vou te mostrar a condição de Israel. Você precisa, às vezes, de analogia para que Deus fale com você, para que teu cérebro entenda. E aqui, no caso, você percebe Deus falando com ele. Olha só, o vencer um preconceito. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, quem falou para os funcionários de Cornélio que era Pedro, gente? Quem passou para Cornélio o nome de Pedro, gente? Não foi um anjo lá para Cornélio? Ninguém conhecia ninguém. Veja aí, ó. E chamando, perguntaram Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, olha a confusão na mente de Pedro, pastora. Agora, caramba, o que foi essa visão? Foi fome? Era de barriga vazia? Porque eu estava com fome, eu estou confuso? Ou é espiritual? Você percebe que até Pedro duvidou da visão. Por isso, uma das coisas que eu quero declarar aqui para você, e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito. Gente, olha só, aqui, raciocina. A Bíblia diz que aquele que é do Espírito, discerne as coisas do Espírito. Quem é carnal só vai discernir coisas carnais. Se você não for espiritual, até mesmo uma visão como essa pode se tornar carnal. Não é assim? Eu vou interpretar de minha forma. A minha cultura não permite comer esse tipo de coisa. Eu não vou comer porque Deus falou mesmo. Mas era em outro contexto, em outro tempo. Agora Deus estava planejando salvar a humanidade. Aí é outra coisa. E dentro disso, uma coisa que eu quero passar para você aqui, pensa comigo, eis que 3 varões te buscam, levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando. Aí ele diz, porque eu os enviei. Agora minha pergunta é para você, vai discutir com o Espírito Santo?
Quando o Espírito Santo falar para você assim, eu quero que você pregue para esse fulano, para essa fulana, mas não faz parte da minha religião. Mas não faz parte do meu convívio. Mas não faz parte da minha cultura. Eu não vou, envia outro. Escute. Olha só, o conceito de movimento. Nós estamos falando do mover do Espírito, não estamos, gente? O conceito de movimento aqui, para que você entenda, lembra do pré-conceito? Pré-conceito. Agora tem um conceito de movimento, uma ideia, uma informação, uma definição para você aqui. Movimento é a sequência de passos no processo que faz que as pessoas se movam na direção de áreas ao próximo estágio. Deus tem um plano de movimento. Eu quero movimentar a casa do Ailton. Eu quero salvar a casa do Ailton. Vamos lá, Ailton, vou te dar como uma experiência para mim. Eu sei qual é a cultura da família do Ailton. Também sei a cultura do Ailton depois que Jesus entrou. Agora eu quero salvar toda aquela casa através do Ailton. O que eu vou fazer? Eu vou movimentar o meu espírito na vida do Ailton. E olha, eu vou dizer para você, tem coisas que você não vai precisar falar nada. Você é a Bíblia que as pessoas vão ler. Eu vou repetir. Você é a Bíblia que as pessoas irão ler. Você não vai precisar falar muita coisa. A tua postura, a tua conduta vai fazer com que as pessoas vejam a presença do Espírito Santo. E mais do que isso, o que o Espírito Santo está dizendo a mim e a você, eu quero que a igreja entenda, eu tenho um próximo estágio para a vida dela. Eu tenho um novo caminho, eu tenho um novo ciclo. E não é só na MVPM, não, é na tua casa, na sua casa, nos seus sonhos, na sua vida. E aí eu e você precisamos entender que movimento é a passagem de bastão. Movimento é a passagem de quê mesmo, gente? De bastão. Estou aqui, você que gosta muito dessas corridas. Está ali os caras correndo, o outro está aqui esperando. É passagem de bastão. Eu digo para você, pai, filho, o pai, o filho, o Espírito Santo. Cada um trabalhou num tempo. Deus Pai trabalhou numa era, Jesus trabalhou numa outra era, e o Espírito Santo trabalha agora, aqui hoje. Ele recebeu um bastão. E o Espírito de Deus, nesse tempo, está se movimentando. E o Espírito Santo de Deus está dizendo, eu recebi um bastão, eu sou o Consolador, e dentro desse outro Consolador é da mesma espécie, é da mesma categoria. Eu vou continuar fazendo aquilo que o Pai fez, aquilo que o Filho fez, e a igreja também recebeu um bastão. E aqui a palavra do Senhor nos diz, gente, olha só o que diz Mateus capítulo 16, disse-lhes ele, está aí na tela. Capítulo 16, versículo 15 ao 19. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhes, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e nem o sangue, aqui é fisiológico. Ok? Aqui ele está dizendo aqui, ó, não foi a carne nem o sangue, né? Esse homem carnal e nem esse lado físico humano. Agora quem te revelou foi meu Pai que está onde? Nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, pedra. E aí Jesus diz, sobre esta pedra que sou eu, não é Pedro. Pedro, ele foi o pastor da igreja primitiva, mas Pedro não era Deus. Foca aqui, Jesus é o Senhor da igreja. Sobre esta pedra que sou eu, Jesus, olha só, eu edificarei a minha igreja. Aqui tem fundamento, gente. Aqui tem Jesus. Aqui tem crença do céu, aqui tem valores do céu. Quando você diz eu sou cristão, você está dizendo eu tenho valores do céu. Você tem valores da terra, tem valores da família, tem valores da cultura, tem valores de tudo. Da terra, mas eu e você somos o quê, gente? Aqui na terra, forasteiros. Olha só, todas as religiões falam de Deus, não fala?
Todas as religiões olham para Jesus como um profeta. Todas as religiões falam que Jesus é maravilhoso, mas não vê ele como divindade. As religiões só falam das coisas da terra. Fica na terra, cuida-se aqui, coma bem. Olha, cuida aqui, durma. Fica aqui, cuida aqui. O único evangelho que diz de vida eterna, só o cristianismo. Por causa de quem, gente? Por causa de Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, seria apenas mais um no meio desse povo todo. Mas a palavra do Senhor diz que ele morreu. Ele o quê? Ressuscitou. Ele foi assunto ao céu e prometeu vir buscar o quê? A igreja. E nesse momento quem governa aqui a terra, quem mesmo, gente? Fala para mim sem medo, gente. Jesus, Pai ou Espírito Santo? Espírito Santo. E ele está aqui nesse momento dizendo para você assim: eu quero transformar a sua mente. E mais do que nunca, o inferno não poderá impedir a igreja do Senhor. Esse papo de que nós não temos força na terra, porque o diabo está atuando, está mesmo, esse é o papel dele, ele está aqui para isso mesmo. A posição do diabo é matar, é roubar, é o quê? É destruir. Mas o papel de Jesus, gente, é nos dar o quê? Vida, e vida em movimento, vida em abundância, vida de transformação. É porque que você está aqui, gente. Você está aqui porque você ama Jesus. E Ele é vida em mim, Ele é vida em você. Jesus está aqui e nos encheu da sua glória, da sua santidade, do seu poder. As portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Aí eu fico me perguntando aqui, gente, o movimento que eu creio de Jesus. Sabe, aqui Jesus está dizendo assim: eu quero trazer o início a um movimento. A cruz foi o início de um movimento. Porque eu quero levar a igreja a um poder que jamais será interrompido. Vou focar aqui. A cruz foi o maior evento e o maior movimento da terra. O que foi ignorado pela humanidade, e que as pessoas dizem que foi o diabo que colocou Jesus na cruz. Mentira. Não foi o diabo. Embora usando pessoas para levá-lo à cruz, para a interferência. Para a humanidade, sim, vão matar esse profeta aí, porque ele é uma seita, então tá. Eles acharam que estava matando o profeta e acabaria com a cultura do reino de Deus, né? Não, gente. Mas a cultura do reino se estabeleceu na cruz. Você está perdendo dar um glória a Deus, mas olha, um glória. O movimento do evangelho de poder e transformação começou na cruz do Calvário e jamais será interrompido. Ninguém pode agora lutar contra Jesus. Jesus já venceu principados, potestades, dominadores das trevas. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o inferno. Jesus pegou a chave do inferno. Jesus te deu garantia de vida eterna. Ei, meu irmão crente que está aqui, minha vida é uma desgraça, porque você não sabe. Minha vida é de sofrimento. Depois que recebi Jesus, o negócio piorou. Não é nisso não, meu filho. Depois que você recebeu Jesus, a tua visão foi aberta. E hoje você vê luta espiritual e carnal. Mas eu quero declarar para você: você é mais que vencedor em Cristo Jesus de Nazaré. Eu vou vencer. Não, você já venceu. Que papo é esse, né, meu pastor? Existem guerras pessoais, sim, que eu tenho que vencer todos os dias, porque é uma questão de decisão. Deus não intervém na minha, a sua decisão de querer andar com Ele ou não. Ele vai te dar a opção. Livre-arbítrio é presente de Deus, gente. Livre-arbítrio é amor de Deus sendo demonstrado para mim. Deus não quer robôs. Deus não precisa manipular pessoas. Deus não é um narcisista, olhando para si, dizendo: só me adore, só me adore, só me adore. Faça que eu mando, faça que eu mando. Escute aqui, o Senhor está dizendo assim: decida. Qual é o Deus que você quer adorar? Se a Mamon, se a Deus, se a diabo ou se Deus. Você tem direito de decidir. Só que também você também tem direito de arcar com as consequências. O
Espírito Santo está aqui neste lugar para dizer assim: porque não me envergonho do Evangelho, disse Paulo. Romanos capítulo 1, versículo 16, eu amo esse versículo, gente. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que... Tem gente que crê e tem gente que não crê. E aí é onde você está forçando o Evangelho dentro da cachola do seu familiar. Você tem que receber Jesus, você tem que aceitar Jesus, porque Jesus, porque Jesus, porque Jesus. Oh, gente, deixa eu falar para você, quem convence é o Espírito. A nossa parte é pregar o Evangelho. A nossa parte é falar a palavra de Deus. Ah, então é o Espírito Santo que convence, então eu não vou fazer mais nada. Não, a tua palavra é dizer, eu vim aqui para pregar o que Jesus veio fazer. Agora, a salvação não me cabe. Quem convence é o Espírito Santo. Uma das coisas que eu quero declarar para você: tenha discernimento dessas visões que você está tendo. Por vezes a religiosidade nos leva a ter umas coisas muito carnais. Cornélio teve uma visão clara de um anjo. Ele orava a Deus e se conectava com Deus. Escuta aqui, todo aquele que se aproxima de Deus vai ter visões e Deus vai se revelar. Porque quando Deus quer salvar alguém, Ele vai se revelar. Deus está falando até com muçulmano agora, gente. Isso está acontecendo lá, na Síria. Muçulmanos estão agora conhecendo Jesus, porque Jesus está aparecendo para eles. Há uma colheita de arrebatamento aqui. E aquilo que os crentes não estão conseguindo fazer, agora Jesus está fazendo. Fez com Saulo. Saulo estava indo para matar os cristãos, não era isso? Judeu e também gentio. Paulo era romano. Paulo tinha dupla cidadania. Então Saulo antes, estudioso por Gamaliel, ele também tinha suas crenças. Paulo estava achando que estava fazendo certo, matando os cristãos. Ele estava defendendo o quê? A cultura dos judeus. Mas quando ele estava indo para Damasco, a palavra do Senhor diz que Jesus aparece para ele. Se desequilibra do cavalo e cai. Jesus não derrubou Paulo, não. Se desequilibra e cai. Fica cego. Vai para a casa de uma outra pessoa. Simão, acho que foi também. É isso, né, pastor? Fica lá 3 dias, cego fisicamente. E eu quero declarar para você que quando Deus quer mudar, Deus vai fazer o seguinte: você vai ficar 3 dias cego, mas agora eu vou abrir a tua visão espiritual. Pão. Escute aqui, Amandachai. Está cheio de crentes sendo levado por ventos e doutrinas, filosofias, ideologias, porque estão tão vazios do Espírito. Tão carnais, que só olham coisas carnais. Fique sobre os seus pés. O que o Espírito Santo de Deus quer comigo e com você neste lugar? Cuidado, gente. O mover do Espírito Santo que transforma vidas. Escute. Este quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, este fixando os olhos, e muito atemorizado disse: o que o Senhor quer? Tuas orações e as esmolas estão diante do Senhor. Agora vai atrás de Pedro, porque aquilo que você não conhece, Ele vai te dizer. Escute, aqui que entra o poder do Espírito. Quando eu falo para você, cuide da sua visão, porque eu vejo pessoas dizendo assim que é Deus e não é Deus. Por vezes é Deus, e a gente está achando que não é, que acha que é carnal. Não é assim, meu pastor? Quando você não souber o que é, vai buscar o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo te dá discernimento. O Espírito Santo vai te revelar e vai dizer assim: isso aqui vem da minha parte. Paulo, ele era um homem de Deus, gente, depois da conversão, se tornou, cheio do Espírito, ok? Ele queria fazer missões em uma cidade. O Espírito Santo estava o impedindo para não ir. Ele achando que deveria ir. Gente, existe intenção boa e motivações erradas. A minha intenção é pregar o Evangelho, mas as minhas motivações têm que ser analisadas. Para quê? Eu quero ganhar o não crente para Jesus. Qual é a motivação? Porque se você tiver mais ruim que o outro, você vai se perder lá dentro. Não, pastor. Porque esta terra está cheia de cultura.
Não é todo lugar que eu devo estar. Você fala que Jesus estava todos com os pecadores. Sim, verdade. Jesus veio para os pecadores. E quem eram os pecadores considerados judeus, né, gente? Que incrível, né? Judeu não é filho de Deus, gente? Estava ali coxo, estava ali doente, estava ali tudo. Jesus veio para salvar os judeus, né, gente? Que coisa incrível, né? Os filhos de Deus, doentes, cheios de problema, lá. Mas todos aceitaram a Jesus, gente? Os judeus aceitaram a Jesus? Não. Não o reconheceram, né, meu pastor? Não o aceitaram. Mas Jesus veio para salvar eles. Que logo em seguida o Senhor Jesus falou, eu não vou ficar só parando aqui. Eu tenho mais o que fazer. Quem não quer me receber, eu vou atrás de quem tem e quer. E eu quero dizer para você que dentro da tua casa, existem pessoas que estão procurando por Deus e não sabem como achar. Estão desesperados por uma mudança de vida e não sabem como conhecê-lo. É por isso que o Senhor te salvou, para que você seja o espelho dele naquele lugar. Agora, eu vou dizer uma coisa para você sair daqui pensando. Pastora, por que o povo vai atrás lá do mundo e se torna mundo? Porque ele não conheceu o Jesus que eu conheço. Porque crente que está dentro da igreja, que diz conhecer Jesus de verdade, que tem o Espírito Santo, mas tem o Espírito Santo, e se perde lá no mundo porque foi pregar o evangelho para o outro que é do mundo, tem sentido isso? Que evangelho é esse? Que Espírito Santo fajuta é esse? Gente, o meu Espírito Santo que eu conheço, ele é poder de transformação. Aqui vai relatar o desejo da minha motivação. Eu quero conhecer o mundo. Ok. Eu quero conhecer o mundo. Então, ok, assuma isso. Mas não vem dizer que quando chegou lá no mundo, eu fui pregar e me perdi lá no mundo. Não, você queria mesmo, porque você não estava bem. Não estava bem, não conhecia quem eu estou pregando. Então, eu vou me perdendo. Escute. O Espírito Santo de Deus está aqui dizendo a mim e a você neste lugar. Pela palavra dele. Cuidado com a visão. Cuidado em falar que viu o anjo quando não viu. Esses dias uma pastora falando para mim, pastor, contando uma experiência. Tinha uma profeta numa igreja que via anjo, mas via anjo para tudo que é lugar. Via, e eu sei que via. Cornélio, que era gentil, viu o anjo, Claro, é possível. Mas quando a pastora falou assim, meu Deus do céu, mas só está vendo um anjo para cá, eu vejo um anjo sentado ali, eu vejo um anjo aqui, eu vejo um anjo ali. Eu não estou dizendo que você não possa ver, eu já vi. Já tive experiências fortíssimas com anjo. Agora, ela disse assim, você viu o pé dele? Ela falou assim, eu peço para o Espírito Santo te revelar. Quando apareceu o anjo, quando ela olhou para o pé dele, gente, era pé de animal. A Bíblia diz, em 2 Coríntios, que eu até anotei aqui para não falar bobagem, capítulo 11, 14, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ô gente que não anda com Deus, Cornélio andava com Deus, ok? Vamos lá, gente. Cornélio orava, não orava, gente? Hein, gente? Por favor. Cornélio andava com Deus. Aí ele viu o quê? Anjo. Quem anda com Deus vai ver coisas sobrenaturais. Você não anda com Deus, não fala com Deus, não lê a Bíblia, não jejua, não tem vida de santidade e vem me dizer que viu anjo? A não ser que o Espírito Santo entra na parada para te convencer. Aí eu creio. Eu estou vendo crentes fazendo coisas, gente, que me preocupa, de deixar pessoas pegar na sua cabeça, e eu ouvi isso há poucos dias, para fazer um relaxamento, e que pessoas estão vendo anjo. Escuta, gente, cuidado. Nárima com criança viu anjo, ela tinha uma ferida na boca. Nada curava a Nárima, era uma ferida enorme. Naquela noite ela disse, mamãe, eu não quero ir mais para a escola, estão rindo de mim. Eu disse, filha, nós estamos tratando você. Você vai ter experiência com Deus essa noite, você quer ter? Ela disse, eu quero sair daqui curada, mamãe. Gente, o anjo entrou no quarto dela, era uma criança.
de 10, 11 anos, entra no quarto, toca na boca dela, ela fica pasma com aquela sensação. Quando acordou, estava curada. Eu creio. Quando fui assinar o contrato do Espaço Vida, eu não queria fazer um negócio por conta de uma situação lá atrás que a gente sabe que está acontecendo. Eu não vou vender. O Espírito Santo falou comigo, entra no quarto que eu quero falar com você. Entro no quarto. A terra é tua? É minha. E eu vendo para quem eu quero. Entra um anjo com uma caixa de presente na minha mão. Entrega na minha mão, abro a caixa. No mundo espiritual, você crê nisso? Em visão espiritual? Abro a caixa, está escrito, Espaço Vida vendido. E aí o Espírito Santo falou assim, olha o rodapé. Onde está o valor? Está o valor que eu não queria vender. A terra é minha, Renato. Assine esse documento. Assinei o documento diante do Pai, do Espírito Santo que está aqui. Vocês não estavam lá comigo. Pode ser uma invenção minha, mas diante desta palavra, eu me ajoelho, eu assino o documento e diz, Senhor, não é minha, é tua. Eu não quero vender por esse valor, mas é o Senhor que quer. Então, ok. 4 minutos depois que eu assinei, toco o telefone. Era o cara para quem eu não queria vender. E disse para mim assim, escuta, ou você compra agora, ou eu vou comprar com outro. Aí, como o anjo apareceu e mandou eu assinar, eu falei, está fechado. Quando o Espírito Santo falou assim, estou te entregando o X, Renata, paga toda a dívida, vai sobrar esse outro X, você vai descer na Praia Grande, você vai para aquele lugar, fomos em 2 lugares de cidades, você vai lá e vai comprar o imóvel. Por esse valor, não existia, Deus proveu. Hoje esse imóvel está numa outra valorização, de 285, agora avaliado por 465 mil reais. Eu sabia disso? Não, o anjo falou, entra nessa rua, entra neste lugar e fale aqui. Era outro Renato atendendo a Renata. Então o que eu quero declarar para você é que o Espírito Santo fala. Mas você precisa ter discernimento. Eu quero chamar você aqui à frente agora. São 12:30, vem para cá agora. Olha só, gente, Cornélio se converte. Pedro fala o que Deus fala. E foca na mensagem de Pedro. Olha, vocês sabem que eu não deveria estar aqui, né? Porque os judeus não falam com gentios. Mas se Deus me trouxe aqui, o que vocês querem que eu fale? Vai lá ler depois, capítulo 10 todinho. E aí, Cornélio conta a história. Pedro fala de Jesus. A salvação entra para toda a família e para os amigos. Jesus começa a trabalhar na vida de Cornélio e a salvação começa a entrar na vida dos romanos. Pedro volta lá para a sua vida de judaísmo. Mas Deus começa a trabalhar com Cornélio e com Paulo e com todos os seus. Escute bem o que eu vou falar. Não limite o Espírito Santo. Não diga não é do Espírito. Antes, pergunte, chega no pastores aqui, pastor, Deus me falou assim, assim, o que o senhor acha sobre isso? Se tem discernimento do Espírito, ele vai te direcionar. Mas não limite o agir do Espírito. Deus vai salvar a tua casa. Deus vai salvar a tua família. E diga o evangelho, não aceitou, para de ficar também, você tem que aceitar, você tem que aceitar, você tem... Não tem não, gente. Respeita. Tem gente que não quer e pronto, acabou. Deixa ele viver. Você quer viver nesse mundo? Eu tenho falado, viva esse mundo, mas viva para valer também. Não fica aqui dentro da igreja, aqui quicando, fica lá no mundo, fica na igreja, fica lá no mundo, fica na igreja. Toma a sua decisão. Porque Deus te dá a decisão. Porque a palavra de Deus diz que os mornos, ele vai o quê? Vomitar. Morno dá náusea. Crente morno dá náusea. Não é em mim, é em Deus. Não é em mim, é no Senhor, Ele que sabe. Agora eu vou dizer uma coisa para você, ir para casa, agora raciocinando, quebrando preconceito. Para cada um Deus tem um tempo. Então não desista. Continue orando, porque a oração move. Não é não, gente?
Se não entendeu, ora, salva. E vai dizendo assim para o diabo, solta a minha família agora. Você vai soltar meu filho. Eu faço assim todo dia. Eu entro na guerra lá em casa, você vai soltar a mente do meu marido, você vai soltar a mente do meu filho, vai soltar a mente do meu genro, você vai soltar a mente da minha nora, você vai soltar a mente da Maia, você vai sair daqui em nome de Jesus, na minha casa, Satanás, você não entra. Escute, toda a autoridade Deus te deu. Não é pastor que vai estar lá na tua casa expulsando, não, é você. Põe a mão sobre o teu coração. Tem preconceito aí? Tem, gente. Tem muito. Jesus me levou para uma faculdade. Eu disse, agora eu vou lá no mundo, Jesus. Eu estou no mundo, mas um pouco distante deste mundo. Agora eu estou vendo. E é tenebroso, gente. Eu vou me desviar, gente? Hein, gente? Não vou. Não vou, sabe por quê? Porque eu tenho Espírito. Agora, porque eu sou boa? Acordo 4:30 da manhã. Se eu já acordava mais cedo, porque eu sou espiritual? Não, porque eu vou para uma guerra. Eu sei com quem eu estou lutando. Senhor, eu estou entrando agora no mundo. E na porta da faculdade eu falo, entra com teu poder. E cale-se cada professor que for trazer algo que não é a palavra do Senhor. E eles não vão pregar evangelho, eles estão ali para falar sobre cultura, eles estão ali porque eles aprenderam. E eu não vou ficar militando não. Você pensa que eu vou ficar ali brigando? Só não me provoque, mas assim, enquanto não me falarem nada, me perguntar nada, vou estar aqui na minha. E agora descobri 12 crentes dentro da minha sala, 7 no meio, 3 do outro. Só um professor meu é pastor. E ele disse para mim, sexta-feira, pastora Renata, eu estava perguntando para Deus por que ele me colocou nessa faculdade. Agora, conversando com você, estou entendendo que Deus tem propósito aqui. Eu não sei o que Deus vai fazer ali. E eu estou perguntando para Deus, onde o Senhor quer me colocar aqui, Senhor? E teve uma católica ali do nosso lado, com câncer, com metástase. Veio conversar comigo. E só uma coisinha que eu disse para ela, que careca bonita que você tem. Ela usava só lenço. Aí um dia ela me elogiou e falou, que camisa linda sua. E eu disse, que lenço lindo seu. Eu imagino a sua carequinha, beleza aí. Hein? Ela falou, não tenho coragem. Eu falei, tenha. Porque o que você está fazendo aqui em sala de aula, você está nos ensinando a enfrentar a dor e não desistindo de viver. No outro dia, mãe, ela já estava sem o lenço. E encorajando ela. E no caminho da minha conversa com ela, falando sobre câncer, ela falou, eu estou conhecendo Deus. Eu sou católica. E estou começando a me apaixonar pelo Espírito Santo. Estava ali o pastor da FAESP, teologia, Davi, aqui mais uma aluna que quer aprender teologia. É mesmo? Pegou a menina. E ali nós em 4 crentes, conversando com uma querida, desejosa pela palavra. Escute, o Espírito Santo sabe o que está fazendo. Onde o Senhor te colocar, a glória dele vai estar. Eu não sei como falar, ele vai colocar as palavras. Eu não sei como dizer, não precisa ser teólogo para falar do amor de Cristo. Fala, Jesus te ama e pronto, acabou, pronto. 1 minuto com Deus. Fecha a cabeça. Fecha a cabeça não, fecha seus olhos. Curva a sua cabeça. 1 minuto com Deus. O que você quer para essa semana? Onde você quer que Deus te use? O Senhor está dizendo, não desista. Agora eu sinto no coração do Espírito dizer, não desista dos seus. Eu não estou aguentando mais, Deus. Eu não estou suportando mais, Deus. Eu não estou aguentando mais. Mas o Senhor sabe o limite. E se Ele colocou essa pessoa na sua vida, é porque Ele sabe até onde você aguenta. Pastor Ailton vai pôr as mãos sobre a sua cabeça. Em nome de Jesus, com toda a autoridade e unção. E eu creio que você vai receber algo da parte de Deus aqui. Todo preconceito vai cair por terra agora. Todo conceito humano, todo conceito carnal, o Senhor vai te usar com autoridade. Diante do seu trabalho, diante de pessoas difíceis, onde há conflitos, você vai ser aquele usado por Deus como apaziguador. O Senhor vai colocar palavras na sua boca. O Espírito Santo de Deus está aqui. Pai de amor, eu quero orar por essas vidas.
E nós colocamos agora as mãos sobre a cabeça de cada um. E nós pedimos agora, transforme a nossa mente. Renova a nossa mente, Senhor. Que todo preconceito que Pedro também teve que enfrentar, para não impedir o crescimento da obra do Senhor. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor Jesus Cristo, que nós também vamos enfrentar os nossos preconceitos. Ajuda-nos na nossa cultura, ajuda aquilo que ouvimos. Espírito Santo, não queremos fazer o Teu trabalho, faça o Teu trabalho através de nós. Espírito Santo de Deus, só te peço agora, convence eles. Convence do pecado, Senhor. Convence da justiça, convence do juízo, e que a minha vida seja uma Bíblia aberta. Que a minha vida seja um testemunho glorioso da Tua glória. E que eu não desista, Senhor, de sentir a Tua presença. Que eu busque mais de Ti, porque o Senhor já está. Pastor Edivaldo já disse, o Espírito Santo já está. Mas enche-me da plenitude do Teu Espírito. Leva-nos para casa, Senhor, abençoados. Livra-nos de acidentes, balas perdidas, sequestros, relâmpagos. Livra-nos de todos os males. Que todos os conceitos humanos caiam por terra e que a graça do Senhor seja sobre a nossa vida. Que tenhamos misericórdia do ímpio, que tenhamos misericórdia daqueles que não têm a Jesus. E que sejamos, Senhor, a palavra viva para aquele que nos chamar para uma conversa. E que tenhamos a palavra de Deus no nosso coração, a ponto de sermos alguém que vai transformar pessoas. Saindo transformados aqui para transformar. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você e sobre a sua casa. Diga comigo amém. Aplauda ao Senhor, que Deus te abençoe grandemente. Vou te aí te dar um abraço. Fica com Deus.